Olá a todos, meu nome é Flávio Moura, eu estou chegando à Escola Filgueiras Lima como mais novo professor de Física. Desde já eu quero dizer que eu estou encantado com a escola, com um belíssimo espaço, com o corpo docente, com a direção e com todos que me receberam de tão bom grado. Eu sou muito grato e espero poder contribuir com a educação dos estudantes da Escola Filgueiras Lima. Então, desde já eu quero deixar apenas esta saudação, dizer o quanto que estou alegre e feliz em fazer parte deste time de profissionais de primeiríssima qualidade da Escola Filgueiras Lima. Agora eu queria convidá-los a assistir a uma videoaula onde esta videoaula tem um sentido de nos adaptarmos, nos orientarmos como estamos e aonde queremos chegar. Eu quero fazer só uma videoaula rápida. A princípio eu queria que você prestasse bastante atenção e ao final da videoaula nos responda essas perguntinhas que vão estar aí no formulário, tá bom? Responda com seriedade para que a partir delas a gente possa traçar o perfil do aluno e planejar as nossas aulas que daremos início a partir desta semana, tá bom? Vamos lá? Muito bem, vamos fazer agora uma revisão, um apanhado das principais ideias da eletrostática, desde a eletrização da carga até o conceito de blindagem eletrostática. Vamos lá? Vamos começar a princípio com o nosso modelo atômico, e o modelo atômico que nós utilizamos, já para nós termos uma ideia e falarmos do processo de eletrização, o modelo que nós utilizamos é o modelo atômico de Rutherford Bohr, no qual nós temos um núcleo com cargas positivas, os prótons, e também partículas com ausência de cargas, os nêutrons. E ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera, os elétrons orbitando o átomo. Então esse é o nosso modelo atômico que nós utilizamos para falar sobre os processos de eletrização, não é isso? Então esses processos de eletrização eles vão ter, pelo menos que se tem registro, início com a discussão do grego Tales de Mileto, aproximadamente 600 a 500 anos antes de Cristo, quando ele percebeu que uma resina retirada da madeira, cujo nome, o âmbar ou âmbar do grego electro, tinha a propriedade ou possuía a capacidade de atrair pequenos pedaços materiais para si, como pelos. Daí começou-se o estudo da eletricidade, né? Ou pelo menos de onde decorre a nossa terminologia. O âmbar em grego, electro. Então esta é a terminologia ou a etimologia desta palavra, tá bom? Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre esses conceitos. A princípio, os processos de eletrização são três. Nós podemos ter um corpo eletrizado por atrito, por contato ou por indução. Antes que nós passamos a abordar esse tipo de coisas, é claro, nós já vimos no slide anterior, e eu acredito que você já tem isso em memória, as cargas positivas nós chamamos de próton, ou nós designamos com Q maior que zero, as negativas os elétrons, e as partículas com ausência de carga, Q igual a zero. Isso nós designamos para falar sobre o valor da carga elementar. Eis aqui. Ele é mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos tentar ganhar tempo e falar o porquê deste mais ou menos. Mais ou menos, se eu estiver falando de um próton, é positivo. Se eu estiver falando de um elétron, é negativo. Por isso, a nossa relação de mais ou menos. E aí nós vamos falar daquela
ideia que vem surgir da física, e eu estou me referindo exclusivamente a processos de eletrização. Os opostos se atraem. Isso significa dizer que se eu tiver um corpo carregado positivamente e aproximar de um corpo carregado negativamente, eu terei uma atração. Agora, se eu tiver, por exemplo, um corpo carregado negativamente e aproximar de ambos corpos carregados negativamente, eu terei uma repulsão. Então, esta ideia de atração e repulsão eletrostática, nós estamos nos referindo exclusivamente a cargas elétricas ou aos processos de eletrização, no qual eu posso ter um corpo carregado positivamente e outro carregado negativamente. Nesse caso, haverá uma atração. Para o cálculo, nós estamos fazendo apenas uma revisão. Para o cálculo da quantidade de carga, nós usamos esta equação, no qual o N representa o número de elétrons em excesso ou em falta, o Q a quantidade de carga e o E é a nossa carga elementar, que nós vimos o valor agora há pouco, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Este é o valor encontrado experimentalmente por Millikan. Millikan encontrou este valor. Ele diz que a carga elétrica é sempre múltiplos de 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Então, eu acredito que isso já está bem enfatizado na sua memória, os processos de eletrização. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre a lei de Coulomb. Charles Augustin de Coulomb, ele vai nos dizer que cargas, é claro, sobre a força de natureza eletrostática, eu vou ter esta relação matemática, que por sua vez ela foi deduzida a partir da lei da gravitação universal. Então Charles vai dizer que o produto das cargas vezes uma constante, ele vai dizer que a força eletrostática é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Ou seja, perceba que como na nossa equação as cargas estão em módulo, então você não se preocupa com o valor ou com o sinal da carga, não para o cálculo, porque qualquer que seja o valor, eu sempre colocando em módulo, terei o seu valor positivo. E para que nos interessa conhecer a natureza da carga, se ela é positiva ou negativa? Nos interessa porque se aqui for uma carga positiva e aqui for uma carga positiva, essa força é de natureza repulsiva, é de repulsão. Então, o contrário também. Se aqui for negativa e aqui for negativa, esta força será de repulsão. Os iguais se repelem. Se aqui for positiva e aqui negativa ou vice-versa, aí nós teremos uma força de atração. Os opostos se atraem. Repetindo isso, estou falando, me referindo a cargas elétricas, tá bom? Então, gente, vejamos só. Eis aí uma aplicação, não sei se você costuma fazer isso no laboratório da escola, mas aqui nós temos um equipamento chamado de gerador de Van de Graaff. É esse equipamento aqui, onde você tem uma correia atritando, uma correia de borracha atritando, gerando cargas elétricas e distribuindo na superfície. A garotinha toca nisso aqui, e aí nós vamos estudar isso posteriormente, né? Por que que essa garotinha pode tocar num negócio desse que um dos menores tem um potencial de 4.000 volts, né? Aí você diz, mas a tomada aqui é 220, aqui é 4.000, e ela pode pegar? Sim, ela pode pegar. Nós estamos estudando a eletrostática.
eletrostática, ou seja, cargas elétricas em repouso, que significa dizer que não há corrente. Se não há corrente, a garotinha pode pegar tranquilamente na cúpula de metal, as cargas que estão nela irão para o seu corpo, ou seja, para as superfícies mais pontiagudas, neste caso o próprio cabelo, e cargas iguais se repelem, por isso que você fica com os cabelos oriçados, arrepiados, como você pode ver nesta imagem, tá bom? Então, os cabelos estão com esta característica porque a natureza da carga é a mesma, cargas iguais se repelem. Então, se um fio de cabelo está com a carga do mesmo fio do outro fio de cabelo, haverá uma repulsão entre os fios de cabelo. Por isso que o cabelo da garotinha está nessa característica aí, tá bom? Porque a força é de natureza repulsiva. Este conceito ele é importante para nós falarmos também sobre o conceito de campo elétrico. Eu sei que você já deve ter estudado, porque para falar de blindagem eletrostática eu tenho que ter estudado o conceito de campo elétrico. Então, o que é o campo elétrico? Campo elétrico é uma região do espaço modificado pela presença de uma carga elétrica, ou seja, uma carga elétrica dá origem a um campo elétrico. E esse campo elétrico pode ser calculado por esta equação, relacionando a força com a carga de prova, ou por esta equação. E aí nós temos algumas características. Lembremos-nos de que esta aula é de revisão. Se o que eu estiver falando for coisa muito, talvez que você possa dizer assim, eu não entendi, eu não vi isso, deixa no quiz que eu vou colocar aqui logo após a videoaula, tá bom? Vai ter um quiz perguntando algumas coisas para você sobre os conceitos, as equações ou o cálculo, tá bom? Então, no campo elétrico, nós já vimos que é a carga elétrica quem dá origem ao campo. Então, se a carga elétrica é negativa, nós diremos que o campo elétrico é de aproximação. Se a carga elétrica geradora do campo é positiva, nós diremos que o campo elétrico é de afastamento. Você já viu isso? Então vamos prosseguir um pouquinho e falar sobre a relação vetorial. Por exemplo, os vetores representados do campo e da força. Aqui está eles. Opa, só um pouquinho. Eu acabei tirando. Aqui estão eles, ó, força e campo. Para essa situação, eu tenho Q maiúsculo, que é a carga que dá origem ao campo. Se ela é maior que zero, deixe-me afastar aqui para que você possa acompanhar. Se ela é maior que zero, olha o que nós dissemos aqui, ó. Se ela é maior que zero, o campo é de afastamento. Afastamento de quem? O campo é de afastamento da própria carga. Ó, aqui está ela, observe que aqui está o campo, ó, se afastando. Eu vou colocar na mesma cor, pelo menos tentar achar essa cor aqui. Vamos lá, pronto, aqui está ele, da mesma cor. O campo aqui, ó, é de afastamento porque a carga ela é maior do que zero. Então, para que você veja a natureza, ou pelo menos quando a gente trata da noção vetorial do campo e da força, você vai se basear neste resumo aqui, ó. Se a carga de prova, o Q minúsculo, for maior que zero, o campo e a força têm mesma direção e mesmo sentido. Se a carga de prova for menor que zero, o campo e a força têm mesma direção e sentido oposto. Você pode verificar aqui, ó. O Q é maior que zero, campo de afastamento. Só que o Q minúsculo é maior que zero, é positivo. Logo, F e E têm mesma direção e mesmo sentido. Vejamos no outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar um Q negativo, um Q menor que zero. Então, se o Q é menor que zero, o campo e a força têm mesma direção e sentido oposto. Perceba que aqui é positivo, o campo está para lá, ó. Aqui está ele, ó.
Agora, como este Q aqui é negativo, então F e E, o campo e a força têm mesma direção e sentido oposto. Então, o campo está para lá, a força está para cá. Observe que o sentido é oposto. Por que ele é oposto? Só porque a carga é negativa. Então, para que a gente não se delongue no nosso vídeo, eu vou deixar aí, você analise a nossa tabelinha e qualquer dúvida você deixa no quiz que eu vou colocar aqui para você, tá bom? Então vamos prosseguir para nós avançarmos e falarmos sobre uma aplicação do nosso dia a dia. Então vejamos só, nós já falamos do campo elétrico de afastamento e de aproximação. Em resumo, aqui está. Se a carga geradora é positiva, olha o sentido das setas. Elas estão saindo da carga, ó. É de afastamento. Se a carga ela é negativa, olha o sentido das setas. O campo é de aproximação, certo? Então aí está, em resumo, campo elétrico de uma carga positiva e o campo elétrico de uma carga negativa, tá bom? Vejamos agora. E aqui chegamos no conceito que eu queria abordar com vocês. O campo elétrico, e aqui está a equação do cálculo do campo elétrico. É a constante vezes a carga dividido pelo quadrado da distância. Quando você analisa este gráfico, você tem aqui o eixo do campo em função da distância. Perceba que o campo elétrico decresce, diminui com o aumento da distância. Mas perceba que esse decréscimo, essa diminuição partiu daqui. Ou seja, dentro do limite da esfera, que eu vou chamar de raio, o campo elétrico é nulo, é zero. E aqui está um dos conceitos mais importantes que nós utilizamos hoje. Dentro do interior de um condutor eletrostático, o campo elétrico é nulo. E aí a gente já pode definir, como caiu no Enem, um dos locais mais seguros para se passar uma chuva com raio, uma chuva com tempestade. O local mais seguro é dentro de um carro. E por que é dentro de um carro? Porque a carga elétrica vai se distribuir na superfície. No seu interior, o campo elétrico é nulo. Se o campo elétrico é nulo, não há deslocamento de carga no interior, portanto, todos os tripulantes estão protegidos. Então, veja que do limite aqui da esfera, eu tenho um campo elétrico máximo. À medida que a distância aumenta, o campo elétrico vai diminuindo, porque ele diminui com o quadrado da distância, certo? E por isso eu posso dizer que no interior de um condutor eletrostático, o campo elétrico é nulo. E aí você pode, se quiser, verificar no YouTube um monte de vídeos onde você tem carros sendo atingidos por raios e não são eletrocutados os tripulantes, né? O condutor e os passageiros não sofrem dano nenhum. E por que não sofre? Porque o campo elétrico no seu interior é nulo. Vamos ver algumas imagens para que a gente possa ver do que estamos falando. Vejamos só. Este conceito, ele foi primeiramente, pelo menos se tem registro, foi o Michael Faraday, já no século XIX. O Michael Faraday desenvolveu um experimento que é conhecido até hoje por gaiola de Faraday. Ele construiu uma gaiola de metal carregada por um gerador eletrostático de alta voltagem e colocou um objeto em seu interior, para provar que os efeitos gerados no seu interior eram nulos. Então, qual foi o objeto que ele colocou no interior? Bom, ele colocou a si mesmo, né? Ele próprio entrou dentro da gaiola e soltou uma descarga elétrica. E
você tem essa foto também, eu poderia ter trazido para você, mas você pode ver no seu livro didático. Você tem o Faraday lendo um livro tranquilamente. Então veja só aqui este exemplo. Essa figura, vamos chamar assim, transversal, você tem uma reprodução artística. Isso não é incomum, isso pode acontecer, onde um raio cai exatamente em cima de um carro. E aí, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês fujam do conhecimento popular. E aí, alguns vestibulares e Enem, inclusive o Enem, a última edição teve esta abordagem, vai trazer as concepções alternativas que algumas pessoas têm. As pessoas estão protegidas. É porque o carro tem pneus de borracha e o pneu de borracha é isolante, por isso ele está protegido. Você deve fugir dessa afirmação. Isso é um erro crasso. As pessoas estão protegidas dentro de um carro não é por causa dos pneus do carro que são de borracha. Elas estão Desculpa. Elas estão protegidas por causa do conceito que nós abordamos agora há pouco, o conceito de blindagem eletrostática. A estrutura metálica do carro faz com que a carga elétrica se distribua na superfície, deixando o interior um campo elétrico nulo. Por isso, não tem nada a ver com os pneus do carro ser de borracha, mas sim com a estrutura metálica do carro. E outra coisa, o condutor tem que ser fechado, não pode ser aqui um carro conversível, aquele que tem a parte de cima aberta, não pode, tem que ser um carro fechado, tá bom? Então, se um raio cair, o local mais seguro para se passar uma chuva com raios é dentro do carro, tá bom? É o local mais seguro, tá bom? Então vejamos mais um exemplo. E é claro, este conceito é chamado de gaiola de Faraday por causa do experimento realizado por Faraday na construção da sua gaiola. Veja que também já foi abordado isso no Enem desta forma que eu vou descrever agora, e você pode realizar esse experimento aí na sua casa, tá bom? Eu vou colocando aqui a fonte, não é meu, mas você pode fazer aí esse mesmo experimento, tá bom? Você pega 2 celulares, olha como este é moderno. Pega 2 celulares, um deles você embrulha em papel alumínio, ou seja, um condutor metálico fechado. E aí você pode fazer uma ligação de outro terceiro celular para este. Você vai ver que ele vai receber a ligação e você vai verificar que aquele celular que está embrulhado em papel alumínio vai acusar estar fora de área. E por que isso? Porque no interior de um condutor metálico o campo elétrico é nulo, certo? Então esta é uma das aplicações mais básicas que nós temos no nosso dia a dia. O campo elétrico no interior de um condutor é nulo. E isso nos serve para quê? Para muitas coisas. Dentre elas, vamos ver aqui um pouquinho. Aqui uma imagem que não é tão incomum, um avião ser atingido por um raio. E ao ser atingido por um raio, nem os tripulantes, nem o controle de navegação de bordo do avião são afetados. Não, nada acontece. Por quê? Porque no interior de um condutor eletrostático, o seu campo elétrico é nulo. Ou seja, tudo que estiver no interior estará protegido. Tudo mesmo. E aí, vejamos este conceito, e aí a gente vai encerrar com uma imagem, um questionamento e propor uma discussão para você, tá bom?
E o último caso onde podemos citar como exemplo a gaiola de Faraday é o caso dos técnicos que fazem a manutenção da rede elétrica, onde eles lidam com níveis de tensão de 66 até 525 mil volts, 525 kilovolts, né? Com uma roupa especial feita de malha com microfios de metal, onde a roupa fica energizada e o corpo fica protegido. Vejamos a imagem aí. Aí está, você pode verificar isso, pode dar um Google aí, né, uma pesquisa no YouTube, você vai ver isso. Em rede de alta tensão, você tem às vezes os operadores sendo levados de helicóptero até o fio, e aí onde você pode ver o fio está energizado e você tem uma pessoa em cima do fio de alta tensão. É claro, essa roupa dele é uma roupa especial, como nós lemos no texto anterior. Ela tem fios metálicos nela, o que provoca uma blindagem eletrostática, ou seja, no interior da roupa o campo elétrico é nulo, as cargas estão na superfície, como você pode ver na imagem. Aqui ele induz a carga e ele solta uma faísca. Aí está. Ok? Tudo bem? Muito bem. Gente, eu vou encerrando por aqui, mas eu queria pedir uma coisa para vocês. Dentro dessa nossa exposição, o que você achou mais difícil? Quais as suas dificuldades? Você sentiu mais dificuldades ou maior dificuldade nos conceitos da física trabalhado? Você tem maior dificuldade na matemática? Você tem maior dificuldade no cálculo, na interpretação? Responda aí nas perguntas que estão logo abaixo no quiz, porque isso será muito importante. Responda com tranquilidade, com seriedade, porque dela nós tiraremos uma análise que determinarão o rumo das nossas próximas aulas, tá bom? Faça isso, dê-nos este feedback para que nós possamos ter uma noção de como está o seu nível, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus e ver-nos-emos no nosso próximo encontro online, síncrono, pelo Google Meet, tá bom, gente? Um abraço e até lá.